Pedindo calma, né, sobre como usar esses garotos de Cotia. Tem uma outra declaração dele também que me chamou a atenção, ele dizendo que ele sacou, não foi o zap a expressão que ele usou, mas foi o truco, né? Foi a terceira carta do truco, o zap, aí mostrou, colocou valor no garoto, né, tirando a carta zap para colocá-lo em campo. O Hernan, o Zubeldia que foi tão questionado aí por não usar a base de Cotia, né, por não saber utilizar os meninos, ou por não gostar de utilizar os meninos. Essa entrada do Lucas ontem coloca por terra todo esse debate? Assim, o Zubeldia sentiu a pressão. Isso é bem verdade, porque no começo do ano, nos jogos do Campeonato Paulista, não foram utilizados os jogadores. Utilizou jogadores em jogos que o São Paulo nem precisava. Lá, está o exemplo do Tour de Brasília lá. O São Paulo não ganhou os 2 jogos, desgastou seus jogadores, porque estava jogando a cada 72 horas praticamente, pela escolha do clube de ter ido para a pré-temporada nos Estados Unidos. Então, ali, ele sentiu que deveria ter dado rodagem. Só que agora seria um momento de, primeira rodada do Brasileiro, fase de classificação da Libertadores com 50, 60 mil pessoas no Morumbis. Então, ele sentiu que ali ele precisava colocar os garotos. E aí ele foi arriscando. Só que o arriscar do lado dele, e aí acho que é mérito do Zubeldia, foi achar soluções dentro do time com os garotos, porque ele teve uma série de lesões. Ficou sem Lucas e Oscar há muito tempo e vai ficar sem o Lucas até a parada da Copa do Mundial. Então, é mérito dele. Então, acho que hoje ele é um treinador mais confiante e ele tem banca para colocar um moleque. Então, quando ele brinca do Zap, ele teve coragem e convicção, que eu acho que é isso que o técnico tem que ter. Porque no primeiro momento ele não tinha. E agora diferente, inclusive pelo discurso que ele vem passando. Pode até ser uma correção de rota, né? De compreender Total. que no Campeonato Paulista ele poderia ter dado mais rodagem aos meninos, até para eles não entrarem numa fogueira como foi ontem, deu certo, mas poderia não ter dado. A gente já viu histórias, né, de jogadores que se queimaram, até o William Gomes, dá até para colocar nesse lugar aí, que foi colocado num jogo muito importante, não rendeu, e isso ali já deixou uma pecha sobre o jogador. Então ontem ele arriscou, deu certo, mas poderia não ter dado. Talvez uma correção de rota aí. PVC, cadê ele? Hoje ele faz o jogo do Palmeiras, mas ele chega aqui com a gente para falar sobre a base do São Paulo e sobre esse aproveitamento do Luca ontem. Conquista do Zubeldia. Inegável conquista. O Luca, e uma frase que o Zubeldia usou na entrevista coletiva para dizer que em um ano no cargo, né, tá fazendo um ano, quase um ano e um mês, o Zubeldia lançou e viu fazerem o primeiro gol jogadores de Cotia, como Luca, como Lucas Ferreira, como Rian Francisco, como Matheus Alves, como William Gomes. Ele falou dos jogadores, ele citou 4 que fizeram o primeiro gol desde que ele chegou. É uma conquista sem dúvida gigantesca. A tradição do São Paulo é revelar jogadores, desde Bauer nos anos 40 até Serginho Chulapa nos 70, até Miller, Silas nos 80, Denilson nos 90. Tudo isso é pura verdade. Agora, tem um detalhe que Palmeiras e Flamengo mostram que isso não é tão impossível assim, né? Se você pegar de um ano para cá, ou de abril do ano passado para cá, fizeram o primeiro gol pelo Palmeiras. O Luiz Guilherme, que já foi embora, o Luigi, o Thales, o Alan, 4, como citou o Zubeldia. Tem mais, o Estevão fez o primeiro gol do ano passado para cá. Ainda tem Fabinho. Tem mais gente que fez o primeiro gol, que veio da base, cria da academia, que subiu e funcionou. No Flamengo também. Tem Felipe Tereza, tem Guilherme, tem Joshua. Tem jogadores que subiram e que fizeram seu primeiro gol. No Corinthians tem 2, Bidon e Arthur Souza, que agora está no Bragantino. São jogadores que subiram e fizeram o primeiro gol. É inestimável a conquista, mas não é inédita. Só é importante separar as coisas. Mas o Zubeldia está num momento bom no São Paulo. Não tem que ser criticado, ao contrário, elogiado por perceber o momento certo para colocar o menino Luca e depois de 26 dias ele ser integrado definitivamente ao profissional, ter feito o primeiro gol. O PVC gostou da escolha do Zubeldia. Agora, outro lance que marcou bastante o jogo de ontem foi a expulsão do Alisson. Sim. E, né, a jogada em que ele dá um carrinho ali.
Eu vi debates acalorados, muita gente achou que era para ser expulso, que foi um carrinho assim vergonhoso. Outros falaram que não. O que você... Aliás, o chat aqui já estava aqui. Como assim? Não foi justo a expulsão? Tô vendo aqui. O que vocês acharam? Eu já falei, a minha opinião para mim não era para expulsão em Libertadores. Eu já vi muito lance em Libertadores, assim, não ter cartão vermelho direto. Ele acerta a primeira bola, depois ele pega o jogador, sim. Mas em Libertadores, se tratando de Libertadores, os critérios utilizados em Libertadores, eu não vejo como para vermelho, não. Assim, ele foi imprudente, né? Na verdade. Acho que ele foi... movimento... Muita sede ao pote, talvez. Cometeu um excesso ali. Se fosse... o jogo de Libertadores sempre é mais pegado. Me arrisco a dizer que se fosse um jogador argentino, não teria expulsado. Não teria expulsado. Ou seja, critérios. Se fosse esse mesmo lance, River Plate e Libertad, dá amarelo e segue. Acho que ele foi criterioso. E assim, eu vejo porque ele acerta a bola antes, né? Depois ele, de fato, pega o jogador. O jogador, mas eu não vejo uma lesão, assim, correu o risco de fraturar o atleta. Ele foi imprudente, ele foi excessivo. Mas o Alisson não é um jogador que tem um histórico de ser violento ou de ter grandes expulsões na carreira. E acho ainda até ruim, não gosto disso, ele ter que ir lá no Instagram pedir desculpa, sabe? Desculpa, como se ele tivesse feito uma coisa horrorosa e prejudicou todo mundo, sabe? Não, o time empatou tudo, aquela coisa, poderia ter vencido, mas acho que não dá para personificar no Alisson a culpa, né? Acontece, é um acaso. Poderia ter acontecido com o Arboleda, com o Rafael, com qualquer um outro. Mas, assim, acho que hoje a gente vive um momento, assim, da vida, com essa coisa das redes sociais, que tudo você tem que tem que falar, tem que pedir desculpa, se explicar. Um garoto cheio de espinhas no rosto, cara de criança, 17 anos, saiu do banco de reservas e salvou o São Paulo na Libertadores. Luca, 17 anos, fez a sua estreia no profissional, fez o primeiro gol e garantiu o São Paulo matematicamente na próxima fase da Libertadores. O time perdia por 1-0 para o Libertad do Paraguai, o Alisson foi expulso aos 16 do primeiro tempo, um jogo difícil, complicado, mas o São Paulo segue aí no bom caminho na Libertadores da América. Agora a pergunta que fica: nos últimos tempos, o São Paulo tem revelado jogadores que estão sendo aproveitados no time de cima do tricolor. Será que é necessária essa parceria com o grupo grego para você formar jogadores? Ou Cotia já encontrou o seu caminho e voltou a revelar grandes jogadores como sempre fez? E por falar em Lucas, o Lucas falou sobre a lesão dele, sobre o jogo do São Paulo. Eu vou soltar o vídeo agora para a galera ver junto com a gente. Renata, tá acontecendo algo diferente. Tô percebendo uma aura. O São Paulo tem uma tradição, o Marco Aurélio bate muito nessa tecla, porque é verdade. Não ganha 20 anos a Libertadores, mas é um time que a gente sabe que quando chega em fases decisivas, a torcida abraça, sabe jogar a competição. É o Boca do Brasil. Mas tá diferente. Esse São Paulo na Libertadores, ele tá me mostrando de que é um time que pode encorpar ali na frente e tá contando uma história, Renata. E a história do Luca ontem foi maravilhosa. Olha a bola que o Luca, qualquer outro jogador ali, aí toca pra lá, aí toca pra cá, e vou levar. Ele simplesmente foi pra dentro. O jogador entrou, fazia 5 minutos, ele foi lá, fuzilou o goleiro, não escolheu personalidade, o canto, né, foi lá e resolveu. Fala, torcida tricolor. Primeiramente, eu queria dizer que estou muito feliz com a nossa classificação na Libertadores, muito feliz com o garoto Luca, mais uma cria de Cotia, que entrou numa situação muito difícil no jogo e mostrou personalidade e fez um gol importantíssimo pra gente. Um gol que talvez nem ele tenha a dimensão, né, desse feito, da importância desse gol pra gente. Mas é um garoto muito talentoso, que merece bastante e que eu estou muito feliz por ele. Mas eu queria falar da minha situação. Tenho recebido muitas mensagens, né, de torcedores querendo saber como eu estou, quando eu vou voltar, o que aconteceu. E eu me senti na obrigação de dar uma satisfação para vocês, que sempre tiveram muito carinho comigo, muito respeito, e isso é muito recíproco. No dia 10 de março, na semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque, eu acabei sofrendo um trauma muito forte no meu joelho direito. E eu acabei jogando por alguns minutos ainda depois disso, mas depois a situação ficou muito difícil e eu
tive que sair. No dia seguinte não conseguia nem dobrar a perna, não conseguia dobrar 10% da perna. E os exames apontaram um estiramento na cápsula, né, no meu joelho direito, e me tirou de combate por 7 a 8 semanas. Após esse período, eu pedi para voltar, porque eu tinha todos os critérios para poder voltar, e a gente tomou essa decisão de voltar. Os exames estavam bons, a força estava equilibrada, e eu queria voltar. E voltei, estava jogando com um pouco de dor, o que é normal, depois de tanto tempo parado é normal voltar com um pouquinho de dor. Porém, eu achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu. E eu percebi que isso estava afetando a minha performance. Eu não conseguia jogar como eu estou acostumado, eu não conseguia colocar o meu estilo de jogo que eu estou acostumado. E teve um agravante ainda no jogo contra o Alianza Lima no Peru, que eu caí, bati novamente o mesmo joelho, o que acabou piorando um pouquinho a situação. Os exames mostraram que teve uma piora. Enfim, e eu tomei essa decisão de parar. Conversei com a comissão técnica, com o departamento médico, isso partiu de mim. Eu pedi para poder parar e cuidar direito desse joelho, porque eu não estava conseguindo performar como eu estou acostumado e consequentemente, não ia conseguir ajudar o São Paulo como eu gostaria, além de poder estar piorando a situação do meu joelho. Foi uma decisão difícil, muito ruim ficar de fora. Eu posso garantir para vocês que não tem ninguém mais chateado do que eu, mas infelizmente é uma coisa que faz parte da vida de um atleta, faz parte do futebol. E enfim, queria deixar bem claro aqui também que todo o trabalho está sendo muito bem feito. Queria agradecer ao Departamento Médico de São Paulo, que está fazendo um trabalho muito bem feito. Agradecer ao meu fisioterapeuta particular, o Taio, que eu vejo todos os dias e que a gente está trabalhando muito, fazendo tudo o que tem que fazer. Porém, tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que tem que dar tempo ao tempo, tem que deixar a natureza agir, deixar Deus agir. E eu tomei essa decisão de poder parar, cuidar direito do meu joelho para que eu possa ficar 100% e voltar bem e ajudar o São Paulo como eu estou acostumado, performando como eu estou acostumado. Eu sei que muita gente está me perguntando de prazo, quando eu vou voltar. É difícil cravar um prazo, Não foi uma lesão grave, graças a Deus, porém não é uma lesão tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar só depois da parada do Mundial, só em julho, porque eu tenho que fazer tudo o que tiver que fazer para voltar bem, cuidar como tem que cuidar, e voltar bem, voltar equilibrado, voltar forte, voltar sem dor, para que eu possa ajudar o São Paulo da maneira que eu estou acostumado, jogando da maneira que eu estou acostumado. Enfim, é isso. Bom, galera, todo o vídeo deu pra gente entender, o que de fato o Lucas quis passar, deixou claro que foi uma decisão dele, de parar e tudo mais, e claro, tem que ser assim, já tá pro final da carreira, então que bom que ele pensa dessa maneira e a gente precisa muito dele ali, julho e agosto, espero que ele volte bem e que ele cuide desse joelho. Falo que o Zubeldia tem muito mais qualidade do que o Abel Ferreira, porque você pegar um menino e colocar um menino pra decidir uma partida, é fácil você pegar o Rafael Veiga. Eu fazer isso mesmo, tá? É fácil você pegar o Rafael Veiga, você pegar o Piquerez e substituir. Agora você pega um menino lá de Cuti, coloca no Libertadores e decide. O Zubeldia é um fenômeno. Vou te falar, o Alan é da onde? O Alan tá jogando agora, da onde? Não, mas nunca decidiu. Nunca decidiu. Mas o Estevão. Não, mas o Estevão foi lá atrás. Decidiu um jogo desse morto? Esse jogo morto, rapaz. Esse jogo morto, perdeu o Libertar. O Alan foi titular, classificação. Contra o São Paulo, bora trazer informações importantes sobre isso, e a gente já vem falando há um bom tempo sobre, que o Thiago Mendes teria que se adequar a uma situação financeira do São Paulo, e que o São Paulo não tem essa grana para trazer jogadores deste nível. O Thiago Mendes, ele tá no mundo do Catar, então ele ganha uma quantia considerável. E hoje, para o Thiago Mendes ser contratado pelo São Paulo, depende de muitas questões. O primeiro ponto é, o Zubeldia adora o Thiago Mendes, queria ter contado com ele já na temporada passada, a diretoria, o departamento de futebol também gosta muito do atleta, mas hoje tem limitações financeiras. E o São Paulo
a gente tem informação de que o São Paulo vai seguir à risca o FIDIC. Não dá para extrapolar as finanças, vai seguir ali à risca. E para seguir à risca, o Thiago Mendes hoje não se encaixaria. Pô, Alex, mas ele vai estar livre no mercado. Tudo bem, mas aí vai inflacionar a folha salarial. O Thiago Mendes, para voltar para o futebol brasileiro, ele vai ganhar algo em torno de 1 milhão por mês. Então, esse valor é considerável na folha salarial do São Paulo. Ele chegaria como um dos principais salários do elenco. E hoje o São Paulo não tem aporte para conseguir suprir essa chegada do Thiago. Então, para o Thiago ser contratado, vai ter que acontecer algumas coisas. Quais coisas seriam? Venda de jogadores e vendas que podem até ultrapassar a meta orçamentária, porque vamos lá, vendi jogadores e superei 20 milhões aqui da minha meta, então a gente pode pegar uma parte desse valor para reinvestir um pouco mais no futebol, então pode acontecer algo nesse sentido, ou alívio de folha salarial. Um dos principais salários ali do elenco acaba saindo, acaba aparecendo uma proposta, ou 3 jogadores acabam sendo negociados, aí abre espaço na folha salarial o suficiente para abrigar ali o Thiago Mendes. Foi algo até que o São Paulo fez para conseguir essas 4 contratações. Vários saem para 4 chegarem e se adequar nessa folha salarial. Só que isso são possibilidades e o São Paulo não tem trabalhado com essas possibilidades. O que o São Paulo tem olhado no mercado com uma veemência um pouco maior é o centroavante. O centroavante é a prioridade do São Paulo, esse centroavante que vai se encaixar nessa realidade financeira. A outra opção que o São Paulo também está monitorando é um atacante híbrido, um atacante que atue mais de preferência pelo lado ali do Ferreirinha, mas que pode acabar fazendo outras funções também. Claro, pode ser que com o crescimento aí do Luca, quem sabe, o São Paulo pode acabar desistindo dessa peça, mas é uma peça que o São Paulo também está monitorando ali no mercado para buscar. Hoje, o São Paulo entende que na função de volante o Pablo voltou e pode dar conta do recado. No segundo semestre, a expectativa é do Luiz Gustavo também retornar se tudo der certo. Ele vai começar a fazer atividades físicas em julho. E ainda tem o Luan e o Negrucci que sequer estão sendo utilizados nesse momento. Então o São Paulo tem opções ali para essa vaga do Thiago Mendes. O Marcos Antônio vai ser comprado. Você tem o Alisson que pode fazer tanto a função de primeiro quanto de segundo volante. Você já tem o Bobadilla também para jogar. Então hoje o São Paulo não vê essa urgência na função de volante. Então por conta disso o Thiago vai ficando um pouco de lado. E para chegar vai ter que ser só nessas condições que a gente já trouxe. Combinado? Pra gente fechar o vídeo de hoje, São Paulo deve renovar o contrato do Luca. O que está acontecendo? Vamos lá. O São Paulo já fez uma sinalização para essa renovação contratual, como a gente já trouxe aqui no vídeo da manhã. Só que aí a gente vai atualizando, né? Vai buscando mais informações durante o dia. E é o seguinte, primeiro ponto, que é algo positivo. Conversei com pessoas que trabalham com o atleta e de que já houve essa sinalização do São Paulo e que da parte deles há uma disposição de renovar esse contrato. Há um entendimento de que, por mais que o Lucas seja promissor, ele tem apenas 17 anos e que é mais vantajoso para ele ficar e evoluir no São Paulo. O Lucas, ele tá no São Paulo desde o Sub-11. Então ele é um jogador que ele... Vamos falar a verdade? A gente pode, acho que não pediram para deixar isso em off, mas o Lucas é torcedor de São Paulo desde sempre. Então ele quer ter mais momentos como ele teve contra o Libertad no São Paulo, quer se consolidar com a camisa do São Paulo, para aí sim, depois, quem sabe, realizar um desejo também, que é jogar no futebol europeu. Então, alinhado com o desejo do atleta e do staff de uma renovação, o São Paulo também já sinalizou, as partes vão conversar sobre os melhores termos ali até para aumentar essa multa salarial, essa multa contratual e aumentar os vencimentos também do Lucas. A expectativa é também nos próximos jogos, quem sabe, ele já começar a ter minutagem. Só que tem um porém. O Lucas, inclusive, ele foi o jogador mais jovem a marcar pelo São Paulo na história da Libertadores. Ele tem 17 anos e 11 meses. Ele vai completar 18 anos no mês que vem. E aí, a partir de 14 de junho, que aí o São Paulo vai fazer um novo acordo com o Lucas, e aí a expectativa é de dar um contrato até 2029 para o atleta. Mesmo os moldes do Lucas Ferreira. Aumenta aqui o salário, aumenta a multa, a gente pode resolver algumas questões de luva,
contrato até 2029. São Paulo fica totalmente seguro de qualquer assédio do futebol brasileiro ou também do futebol europeu. Repito, ainda vai haver várias rodadas de negociações para se encontrar um denominador comum. Só que assim como aconteceu no Lucas Ferreira e assim como tem acontecido no Alan Franco, o importante aqui é trazer de que há hoje uma convergência de ideias para a permanência do Luca, que ele vai renovar esse contrato. Só vai ser ali alinhado os melhores termos. Com o Alan Franco é a mesma coisa, gente. Eu trouxe que o staff do Alan Franco recusou a primeira proposta, mas recusou já fazendo uma contraproposta que ficou bem alinhado ali, tá? É algo próximo, não foi algo absurdo, por exemplo, não foi uma divergência grande como aconteceu, por exemplo, com o Wellington, lateral esquerdo. A divergência de renovação de valores eram bem grandes de um para outro. Então aí houve essa colisão e aí no fim das contas o Wellington acabou assinando pré-contrato lá com o futebol inglês. Nesse caso, tanto do Alan Franco e agora como do Luca, o São Paulo entende que o São Paulo e o staff estão se convergendo. As coisas estão acontecendo. É só realmente alinhar ali algumas arestas. Então, a partir do momento em que o Luca completar 18 anos, as partes vão intensificar essa renovação de contrato para que o Luca fique por mais tempo, tenha reajuste e fique seguro para ter cada vez mais rodagem com a camisa do São Paulo. Combinado? Esse foi o vídeo de